Fala, gente! O Corinthians empatou sem gols com a Ferroviária e eu quero fazer uma análise desse jogo diferente agora nesse vídeo. Eu quero fazer essa análise em cima do Paulinho, o meu desobediente favorito. Lembra que eu avisei? Nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. O Corinthians empatou sem gols ontem com a Ferroviária, foi um resultado ruim, mas para a gente deixar essa análise desse vídeo aqui mais leve, eu quero fazer a análise do jogo em cima do Paulinho. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Paulinho poderia ser o meu desobediente favorito? Começamos a usar esse termo nas lives. Assim que ele chegou, quando foi contratado, eu comecei a usar esse termo, meu desobediente favorito, acreditando que o Paulinho poderia salvar esse time do Silvinho, que vem realmente jogando no marasmo já desde a temporada passada. Por quê? Porque o time do Silvinho, ele troca muito passes, dá aquele ar de um time preguiçoso, né? Ontem eu falava com alguém durante o jogo, não lembro com quem, que a gente fala com muita gente durante a partida, alguém falou: Samir, mas a troca de passes do time tá boa, mas a troca de passes nunca foi problema. Esse time sempre trocou bem os passes, tocou bem a bola. O problema nunca foi esse. O problema é que esse time não é vertical, não tem velocidade, os laterais não sobem, não tem profundidade, os volantes também não. Enfim, a gente vê um time muito preguiçoso. Parece que é preguiçoso, não é que é isso. Muitas vezes o torcedor até julgou na temporada passada que esse time entrava desinteressado, não estava muito afim do jogo. Não é nada disso. É que a metodologia de trabalho do Silvinho deixa esse time com uma cara de cansado, um time que toca muito a bola, mas enfim, acaba, toca para cá, toca para lá, roda, 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 e vai depender de uma individualidade, de um chute de fora da área do Renato Augusto, enfim, de uma finalização do Roger Guedes dentro da área, e assim o Corinthians viveu a temporada passada e pode viver esse ano, porque foi assim nos jogos treinos e foi assim também ontem contra a Ferroviária, um time extremamente bagunçado, uma bagunça treinada, né? O pior é isso, porque tudo que a gente viu de bagunça, os jogadores fora de posição no jogo de ontem contra a Ferroviária, tudo isso é treinado. E o Paulinho pode quebrar tudo isso, ele pode ser o meu desobediente favorito, porque o Paulinho não é jogador para ficar parado, não é jogador que vai ficar guardando a sua posição, tocando de lado, ele não vai fazer isso, ele vai romper, ele vai pisar dentro da área. Eu falei isso para vocês várias vezes, vocês que me acompanham, vocês sabem disso. Falei, gente, o Paulinho pode ser o desobediente favorito, porque ele não vai ficar entrando nessa onda do Silvinho. Toca pra cá, aquele futebol chato, né? Que o time tá com sono, parece que não quer jogar. Não, ele é rompedor, ele pisa na área. E ontem, com poucos minutos dentro de campo, o Paulinho entrou na área, finalizou, o goleiro salvou. Depois o Paulinho deu uma cabeçada à lá Vasco na Libertadores, né? Contra o Vasco, a bola passou raspando o gol do Saulo. E se vai no gol, é gol, o Saulo já estava vendido. Depois, num outro lance, mais uma vez um cruzamento na área, aliás o Piton foi bem na partida no meu modo de ver, o Paulinho cabeceou, a bola sobra ali pro Roger Guedes, o Corinthians quase faz o gol. E depois a bola sobrou pro Paulinho de novo dentro da área, ele dá um voleio. Muita gente começou a pedir o Paulinho de camisa 9. O Paulinho, ele é assim, ele pisa na área, ele pode ser realmente esse desobediente favorito e quebrar esse marasmo, quebrar esse ritmo moroso, lento do time do Corinthians que foi em 2021 e tem tudo para ser em 2022 se alguém não quebrar isso. E o Paulinho, pelo jeito, pode se cumprir aquilo que a gente falou, né? A previsão pode dar certo, que eu disse que o Paulinho poderia ser o meu desobediente favorito, que ia romper entre as linhas, ia carregar a bola, porque o Corinthians não tem jogador que carrega a bola, ou é o Willian ou é o Paulinho. O Willian quase não jogou na temporada passada, aliás ontem, hein? O Willian marcando o lateral da Ferroviária, não é que não tem que marcar, mas é feio, né? Primeiro tempo, o Corinthians marcando no bloco médio a Ferroviária, é feio. E o Willian lá, né, fazendo a função do mosquito na linha. É claro que o Willian é diferente, né, incomparável. Não estou comparando o jogador, pelo amor de Deus. Mas o Willian, tanto que ele levanta a cabeça, cruza para trás, aquela defesaça do Saulo no chute do Renato Augusto mostra muito isso, né? Ele domina a bola, não é igual o mosquito que baixa a cabeça, vai na linha de fundo e nem olha para quem está cruzando e manda na área. Ele não, ele levanta a cabeça, cruzou para trás e o Renato ali quase marca o gol. Mas enfim, é muito pouco. O time do Corinthians, ele é pobre taticamente.
Em questão de qualidade individual, o time é muito bom. Agora, taticamente deixa a desejar. É um time que só joga no 4-1-4-1. Só no 4-1-4-1. E não sou só eu que estou falando isso, não. Ontem o PVC falou, esse time só tem um esquema. Ele falou o 4-3-3, mas na verdade nós estamos falando a mesma língua. Porque ele está falando a postura ofensiva, eu estou falando a defensiva, que o Corinthians joga mais defensivamente. Porque o 4-1 e o 4-3-3 se misturam. É só você pegar o Willian e o Roger Guedes, encostar aqui no Mantuan, que é o jogador da frente hoje. Pronto, depois vem uma linha de 3 atrás, né, com o Duqueiroz, o Renato Augusto e o Juliano. É um 4-3-3, mas muitas vezes, fechando aqui os dois da beirada, fica um 4-1-4-1. É o único esquema que o Silvinho tem. É impressionante. Ontem, quando entra o Paulinho no jogo, no lugar do Duqueiroz, e entra o Gabriel Pereira no lugar do Mantuan, o esquema continua o mesmo, só mudam as peças. O Gabriel Pereira passou a jogar na direita, o Willian foi para a esquerda, o Roger Guedes foi para fazer a função do Mantuan e o Renato Augusto fez a função do Duqueiroz. Eu não gosto. Dá uma saída muito boa? Dá. Só que aquele chute que o Renato Augusto deu da entrada da área no primeiro tempo, e aqueles chutes que o Renato Augusto acertou no Campeonato Brasileiro de fora da área, acertando o ângulo e garantindo vitórias ao Corinthians, não ia acontecer nunca, e não aconteceu, e não ia acontecer nunca ontem contra a Ferroviária. Por quê? Porque o Renato Augusto jogando no 4-1-4-1 ficou lá igual um zagueiro, parecia um lateral direito uma hora. Na verdade, todo mundo fora de posição. O Juliano, que todo mundo reclama, tadinho, várias vezes ele busca jogar de costas pro gol do adversário, tentando chegar perto da área, tentando desobedecer um pouco. Só que ele não é o Paulinho. O Paulinho é o meu desobediente favorito. Esse não quer nem saber. O Paulinho curtiu a vida ontem, né? Até o Thiago Tranquilo, que é do Clube de Membros aqui, ele disse isso, né? O Paulinho foi pro ataque como se fosse uma pelada. Ele foi lá, ficou na posição de centroavante, esperando a bola chegar e curtiu o jogo, curtiu a vida, deu voleio, cabeceou, chutou e ficou lá na frente e não voltou mais. Foi um baita de um desobediente como a gente queria. A gente falou tanto isso, né? Eu levantei esse termo, mas não imaginava que ia ser tanto logo no primeiro jogo. O Paulinho foi um baita de um desobediente favorito. Quis nem saber, foi uma peladona, jogou uma pelada, foi lá pra frente lá, falou daqui eu não volto mais, virou um centroavante, ficou ali, dava voleio, chutava, cabeceava, enfim. E ele pode fazer muito, muito disso jogando na posição de volante. É bom lembrar que quando ele entra, ele faz essa função por dentro, porque o Renato Augusto passa a ser o primeiro volante, o Paulinho e o Juliano jogam por dentro, o Willian vai para a esquerda, o Gabriel Pereira para a direita e depois o Roger Guedes encaixa ali na vaga do Mantuan. Mas para a gente não ficar só falando tudo que tem de ruim, é bom lembrar que o Paulinho aí é uma grande esperança para que o Corinthians venha conquistar resultados. Mas é muito pobre e é preocupante a temporada do Corinthians, porque está bem claro aquilo que a gente falou nos jogos treinos, né? Que as informações que a gente recebeu. É um time que depende das jogadas individuais. O time é uma bagunça. Tem gente que fala, eu não sei que posição o Juliano joga. Eu te perguntei o Renato ontem. Tenta descobrir que posição joga o Renato. Eu tô falando aqui porque a gente analisa jogo, tudo bem, mas você vai ver o Renato, né? Uma hora o time é uma bagunça, tem hora. Tem aquele outro esqueminha que ele faz, põe o Gabriel Pereira por dentro, o Mosquito. É sempre a mesma coisa. 4-1-4-1, com a variaçãozinha pro 4-3-3, e quando resolve fazer uma marcação lá na frente, no 4-4-2, porque o do meio aqui, né, da segunda linha, sobe para fechar junto com o centroavante nos dois zagueiros. É muito pobre, é muito pobre, é muito pobre. Assim o Corinthians vai viver jogos assim. O Corinthians começou a temporada 2022 como terminou 2021. 0-0, 1-1, 1-0, 2-1, e assim vai viver o Corinthians, dependendo de noites inspiradas e de jogadas individuais. Roger Guedes não estava tão inspirado a ponto de marcar um gol, não. E aí, o Corinthians não ganha. O Renato Augusto ficou longe da área. O Corinthians, uma jogada individual que vai salvar o Silvinho e o resultado, e principalmente, claro, o Corinthians, que é o que importa, também não vai fazer o gol. O Juliano também não pode chegar na área, não vai fazer o gol. Tá certo? O Willian jogando na direita preso ali como se fosse um mosquito, tendo que marcar lateral, subir e ficar que nem um ponta direita. É muito pobre. Eu quero ver o Willian entrando pelo meio, cortando pelo meio, armando jogadas, distribuindo para os pontas, entrando dentro da área. É muito pouco, é muito pobre. O Corinthians é pobre, é muito pobre taticamente. E quem analisa futebol um pouquinho sabe disso, tá?
Tanto que, estou até citando aqui o PVC na transmissão ontem, que falou isso, que o maior defeito do Corinthians continua sendo ainda dependente de um esquema só. É uma coisa que eu levantei aqui no canal, ó, desde o início, quando tinha a turma da evolução e eles falavam que havia evolução. Todo mundo que fala que tem evolução, não tem evolução nenhuma. É bom lembrar que o Corinthians pegou um time fraco, tecnicamente fraco. É Neto no ataque, o cara não sabe nem correr. Enfim, um time que realmente deixa muito a desejar, o time da Ferroviária, e o Corinthians não soube se aproveitar disso. O Saulo fez algumas defesas, fez, mas não interessa. O Corinthians tinha que ganhar o jogo. E vamos apostar que o Paulinho, né, o nosso desobediente favorito, o meu desobediente favorito, que eu falei pra vocês que ia chamar o Paulinho assim, parece que vai acontecer mesmo o que eu falei, hein? Em apenas alguns minutos no segundo tempo já deu pra ver que ele é um baita de um desobediente favorito. E que continue assim, pra quebrar esse marasmo, senão o torcedor corintiano vai achar que esse time é preguiçoso. Não, tem muito craque nesse time. E uma coisa nós temos que falar aqui, tá na hora do Silvinho mudar esse esquema, tá? Se ele quiser colocar os 5 para jogar, os 5 reforços, os 4 fera do ano passado, mais o Paulinho, vai ter que mudar esse esquema, tá bom? Eu gostei do Duqueiroz jogando no lugar do Gabriel, gostei do Piton, João Vitor, monstro, uma recuperação, uma recomposição incrível, os contra-ataques do time adversário não funcionam porque ele sempre chega primeiro. Ele veio aqui no canal, deu uma entrevista, falou que praticou atletismo por causa do seu pai quando era mais novo. E por isso ele tem tanta velocidade, corre tanto. Enfim, o Mantuan deixou um pouco a desejar, mas todo mundo que joga nesse esquema com o Silvinho acaba sendo queimado. Renato Augusto, Luan, Mantuan, todo mundo. Tá na hora de mudar, tá certo? Então, né, enquanto o Silvinho não muda, a gente vai ficar apostando no meu desobediente favorito e na qualidade técnica de Roger Guedes, de Renato Augusto, de Juliano. Tem muitos, o Willian. Uma hora um brilha, outro brilha, e na partida, em um jogo difícil assim, salva o Corinthians. Mas repito, é isso. Sem nenhuma novidade tática, nenhuma, não tem. Eu já sabia disso, na pré-temporada, que ia mudar a metodologia de trabalho do Silvinho. Ele pensa futebol assim. E o Corinthians, pobre taticamente, mas rico individualmente. E assim vai viver o Corinthians na temporada 2022, sob o comando do Silvinho. Vamos aguardar e torcer pelo meu desobediente favorito e companhia. Concorda comigo? Sim ou não? Não importa, comenta aqui embaixo, porque também você é livre para discordar e também colocar a sua opinião, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos chegando a 70k, 70 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição, tá certo? Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista, são 4 planos, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar inclusive dos vídeos comigo. Ontem no pré-jogo de Corinthians e Ferroviária tivemos 3 membros ali comigo, assinantes do clube de membros. Também tem o café da madrugada, enfim, tem muito programa para você participar, tá certo? E no clube de membros, no plano especial, você participa dos vídeos, das lives comigo e também entra no nosso grupo de Zap, que sempre pega fogo. E um convite especial para encerrar esse vídeo aqui, o Café da Fiel, viu, torcedor corintiano? Esse convite é especial para você, o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. Sempre mais de 2 mil corintianos simultâneos. Chegamos já até 6 mil na semana passada, 4 mil, 3 mil corintianos acompanhando as notícias em primeira mão do Coringão, informações, bastidores, análises, enfim, Café da Fiel de segunda a sexta-feira às 18 horas. Conto com você, te espero inclusive hoje no Café da Fiel. Até o próximo vídeo, até o próximo café, um forte abraço, valeu!